Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao podcast Café com os Cordeiros. Meu nome é João Vinícius Cordeiro, estou aqui com meu irmão João Vitor Cordeiro e nesse programa, nesse podcast, nós temos o objetivo de trazer uma nova forma de entretenimento, trazendo aqui diversas personalidades, seja do ramo do direito quanto da política municipal ou aqui da região metropolitana do Recife. E hoje nós temos a honra de ter como convidada a atual vereadora do município de Ipojuca, a Dilma Lacerda, e candidata a prefeita do município de Ipojuca. A gente vai conhecer a trajetória política de Dilma, desde a sua infância, passando pela sua vida profissional, até o momento que ela se tornou vereadora e agora candidata a prefeita do Ipojuca. A Dilma, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. É um prazer recebê-la aqui conosco. A gente queria voltar lá no início e entender como foi a tua infância. Como foi a tua infância aqui em Ipojuca? Bom dia, João Vinícius. Bom dia, João Vitor. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a vocês por fazer parte desse encontro aqui conosco, que vai ser maravilhoso, esse Café com os Cordeiros. Muito obrigada. Agradecer a Deus também por estar aqui junto com vocês e a gente poder conversar um pouco aqui. A minha infância em Ipojuca foi muito legal, foi muito boa. Eu pude brincar bastante. Meus pais, na época, construíram atrás da minha casa, eu morava na Rua da Brasília, e eles construíram uma área para mim brincar. E brincava eu e minhas irmãs, e minha vizinha, eu tenho uma vizinha chamada Idalina, outra Maria, e que a gente brincava bastante de boneca ali. Aproveitavam bastante esse tempo com essa amizade muito gostosa. Também eu tinha escola, né? Na época eu estudava no Domingos Albuquerque, e lá pude conhecer várias pessoas, Rosemary, Josélia, Nil, que hoje são minhas amigas, né? E ali a gente aproveitava muito esse tempo de a gente estudar junto, íamos para a frente da escola, jogávamos queimado, era bastante divertido. Foi muito bom para mim essa experiência, muito gratificante. Conheci professores maravilhosos. Tinha a minha professora de matemática, dona Claudete, tinha a minha professora de português, dona Nadia, de geografia, que era a dona Maria do Carmo. E a gente fez várias amizades muito boas, muitos professores bons, seu Joaquim. Foi uma época muito importante da minha vida, essa minha infância em Ipojuca. Ajuda, né, no crescimento da gente, esse momento da nossa infância, né? E Ipojuca naquela época, a Dilma, como era o nosso município naquela época? A dificuldade, claro, teve uma mudança significativa, creio eu, mas como era viver em Ipojuca naquela época? Ainda era um interior, como hoje é o interior, né? Mas, assim, as dificuldades seriam festas, a gente só via festa no São João, final de ano, o nosso padroeiro, São Miguel, né? Então, não era uma cidade, assim, que, como hoje, assim, tem uns barzinhos onde o pessoal se encontra. Hoje mesmo na Vila Califórnia mesmo, a gente vê lá mesmo está um encontro muito bonito ali, né? Muitas lojinhas. A gente não tinha essa chance de ter isso. Eu lembro do Parque de Zito, da época, que até hoje tem. Até hoje eu me lembro daquelas músicas quando a gente ia para a rua, né, no Natal, nas festas de final de ano. A Brasília era do jeito que está hoje, assim, já tinha aquela divisão no meio da rua. Mas era muito pequenininha. Na época mesmo que eu fui lá, ainda não existia o bairro São Miguel. Era uma cidade ainda que abrangia muita cana-de-açúcar. Não tinha aquela parte do Campo do Avião, não existia aquele bairro do Campo do Avião. Vários bairros, assim, a Rurópolis não era tão grande como está sendo hoje, né? E, assim, tinha poucas escolas, não tinha muita chance de ter muitas escolas como tem hoje em Ipojuca, né? Como a gente vê, até escolas particulares como tem hoje, Ipojuca não tinha. Deixa eu ver mais, não tinha a praça de eventos que a gente tem hoje, né? E era um interior ainda com pequenas proporções de lazer, quase nada, né? E hoje a gente veio para o Ipojuca avançando cada dia mais. Acho que Porto de Galinhas, na época, também nem se falava, eu creio muito, né? Porto de Galinha, naquela época, não tinha o calçadão. Nós vínhamos para aqui, para Porto, ainda era na areia, né? Na areia, a gente andava na areia. Mas, assim, não tinha essas barracas, né, como tinha hoje. Tinha algumas jangadas.
Mas também era maravilhoso, porque naquela época a gente aproveitou muito mais, né? Tomávamos banho de praia, íamos para aquelas nossas piscinas naturais. Não, eu não conhecia Porto de Galinha tanto quando, assim, Muro Alto, tudo, né? Fui conhecer depois. Mas eu conhecia mais o centro de Porto de Galinha e era maravilhoso. Vim para cá, lembro quando a gente vinha, que era pela Estrada do Guerra, tinha uma porteira que tinha um menino lá, sempre lá, que abria a porta esperando que a gente desse um trocadinho a ele. E a gente atravessava a porteira e vinha. Era também, lembro da ponte dali do Engenho Guerra, da usina, que a gente passava com um pouquinho de medo daquela ponte ali, né? Em cima do carro, vendo dentro do carro também, que muitas vezes a gente vinha até em carros de caminhão, que naquela época poderia no caminhão botar uns banquinhos em cima e a gente passava. Mas era assim, mas Porto continua o paraíso que é. Sempre esse paraíso. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E seus pais? Sempre estavam com a senhora, né? Sempre estavam contigo. Como eles eram? Meus pais, eles eram muito cuidadosos. Tinham muito cuidado, minha mãe também, na nossa alimentação, na nossa vestimenta, na nossa saúde. Eles eram muito protetores e muito cuidadosos comigo e com meus irmãos. Ajudaram muito, né? A formação do caráter, no Sim, desenvolvimento. demais. Até hoje, tem coisas que eu me lembro muito do meu pai, que ele as palavrinhas que ele sempre falou que eram as palavras mágicas, que eram bom dia, boa noite, obrigado, até logo, desculpa. Até hoje, assim, isso foi muito importante na minha educação em casa. Viu? Eles eram comerciantes de Pojuca? Ele era um comerciante, era empresário, né? No posto ali da entrada de Pojuca, viu? Trabalhavam os dois, tanto meu pai como minha mãe, ela ajudava muito ele a trabalhar lá. Então, desde o começo, ela já teve essa figura de ter pais empreendedores, né? Sim, já ali nessa guiando assim. E eu gostava também de estar lá. Geralmente, quando eu voltava da escola, a gente almoçava, né? Que era uma coisa que também eu me lembro muito. Meus pais eram muito assim. Na hora da refeição, era uma prioridade que a gente tivesse todo mundo unido ali, nesse horário. Estavam sempre juntos, esperavam meus pais para que a gente pudesse, café da manhã antes de ir para a escola, o almoço, a gente sempre estava junto, e a janta também, que foi muito importante para mim, no meu crescimento como pessoa também, essa fase. E eles, como eles iam trabalhar, né, ficava lá o dia todo, era um trabalho muito grande, e eu gostava de quando eu chegava da escola, eu ia para lá ajudar. E isso também eu fiquei gostando do comércio, né, também. Dali já começou a paixão pelo comércio, né? Já começou a paixão pelo comércio. Essa figura da família, né? Sentar, tomar café, almoçar, é base, né? Que a gente sempre tem, né? A gente tem como referência nossos pais e vai passando assim para nossa vida pessoal, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? E daí a gente já puxa esse seu... Como é que começou a sua vida com Cláudio? Né? A sua vida que geraram seus filhos, os seus netos... Como é que foi essa transição aí da escola, Domingos Albuquerque, até começar um relacionamento, iniciar o comércio também? A minha vida com o Cláudio foi um namoro de adolescente, né? Eu e ele namoramos, nos casamos, formamos uma família maravilhosa, que são meus filhos, que são a minha força, a minha família é minha força. É que, assim, junto deles eu consigo cada dia mais me fortalecer, me encher de amor, de paz. E através dele também, né, tenho hoje as minhas 4 netas, que são para mim uma bênção, são minhas princesas, que eu amo estar perto, abraçar. Marina mesmo, quando levanta aquele bracinho para ela, e eu abraço ela. Tem Luísa, que é, vovó, a senhora me dá de comer, vovozinha, isso, faz isso para a Luluzinha, para mim é gratificante. Tem a Alice mesmo, que eu adoro estar lá, dormir com ela fala para mim dos seus filmes que assiste. E tem minha princesa também, Vitória, que é um carinho muito grande, ela é muito meiga, é muito suave, também ainda chama a gente de vovozinha, de Cláudio de vovozinho também, muito meiga. Elas são assim, para mim, é onde eu me fortaleço, quando eu chego junto dela, e me fortaleça cada dia mais para que eu possa estar mais forte em tudo que eu vivo na minha vida, né? Acho que esse desafio da vida pública, né, que se apresentou, acho que tendo como base a família é o que dá o sustento. É muito importante, muito. Minha família, para mim, é uma base muito fortalecedora para tudo, né?
é o meu, como que diz, é minha base mesmo. É a base mesmo. E ela influencia a sua vida política, a sua família? Sim. A senhora pensa no povo de Pojuca, aí pensa também na sua família? Sim, penso. Sempre, quando faço meus projetos, quando eu olho com o olhar de mãe, como se fossem meus filhos. Se fosse meu filho, o que é que eu gostaria que fizesse? Não é? A importância de a gente, como mulher, como mãe, olhar esse lado, de colocar diante daquela situação como se fosse para a sua família. Isso é muito bom. Isso dá a gente uma outra visão de vida, né? Para as pessoas. Isso é muito importante. Depois que a gente tem família, que tem filhos, que a gente olhar todos como se fosse nossa família. É uma nova história que a gente vai entrar na política mais para frente aqui, mas acho que Pojuca vem vivendo uma nova história desde que a prefeita Célia entrou e a senhora está aí nessa disputa, dessa visão mais humana, de mãe, de mulher para o nosso município, e isso que tem gerado tanto o crescimento que o município tem, esse olhar carinhoso, materno com o povo, e que se transforma nas obras, não é? Mas a gente vai chegar lá na política, daqui a pouco a gente chega lá. Mas voltando um pouquinho, Adilma, lá no seu início da sua vida, né? Construindo um relacionamento, tendo seus filhos, a senhora já ocupou a função de vice-diretora do Colégio Maria das Dores, não foi? Como foi essa experiência? Como é que foi isso? Olha, foi uma das melhores experiências da minha vida. Quando eu fui convidada para ser vice-diretora do Maria das Dores, pude conhecer professoras do Carmo, Zinha, Selma, Nossa Senhora do Ó, Marleide, Conceição, Cecília, e elas me deram uma aula de humanidade também, a preocupação que ela tinha com os alunos. Ela sempre falava para mim, a gente quer que eles tenham a chance que a gente teve. Elas puderam fazer faculdade, era uma professora, e ela queria que aquelas crianças também, Selma mesmo, dava catecismo, tirava uma hora a mais, dava. Quando os alunos não vinham, eles, no outro dia, iam na casa saber o que tinha acontecido, que aquela criança não participou da aula antes. E também, eu pude assim também ajudar bastante, porque eu trouxe experiências minhas também na escola que eu tive dos meus meninos. Eu trouxe, inclusive, o plantão pedagógico, que era uma reunião em que a gente chamava os pais e falava individualmente com o pai, e ali a gente mostrava o que o seu filho tinha de bom e também os desafios para ele. Aconselhávamos também a ele como agir e também escutava a opinião deles. E era muito importante esse plantão pedagógico da gente, junto com os pais ali, para alcançar mais ainda uma boa educação, que aquelas crianças pudessem evoluir e avançar na educação. Foi a senhora que trouxe essa ideia, né? Esse início lá para o plantão pedagógico. Fazíamos também festa dos pais, das mães, fazíamos São João, festa das crianças também, porque a gente via a necessidade disso para poder valorizar os pais, que não é fácil, né? São pais que trabalhavam na praia, ali com caranguejo, fazendo suas passas de caju, levando sol de domingo a domingo, e não era fácil também cuidar dos filhos. Então, a gente sempre tentava mostrar para ele o valor deles, junto com aquela criança, o valor de eles estando perto das crianças, a evolução que o seu filho teria. Eu descobri na escola que quanto mais os pais sempre vão, sempre procuram saber como estão seus filhos, mais as crianças evoluem. Isso foi muito importante, essa interação. E a senhora, como mãe, é assim? Sempre procura saber como estão seus filhos, seus netos? Até hoje, viu? Eu ligo, procuro saber, converso, eu cheiro, abraço, gosto muito de abraçá-los. Tenho também essa parte espiritual, religiosa, que quando lá em casa nós vamos nos alimentar, quando eu vou para a casa deles também, ou a gente se encontra em qualquer lugar, e a gente dá as mãos ali, a gente agradecer a Deus por tudo que tem feito na minha família, também fazer pedido por outras pessoas que estão precisando, e eu gosto muito de estar assim, junto com a minha família, principalmente nesses momentos. E esse desafio de ter vice-diretora, ter um comércio também, né? Como foi conciliar tudo isso com a família? Creio que na época você já tinha filhos ali. Como foi essa conciliar, vencer esse desafio de estar ali sendo uma mulher empresária, em dado momento vice-diretora do colégio, e ainda assim ser mãe?
É, eu amei ser mãe, João. Foi uma das maiores realizações da minha vida, foi ser mãe. Eu tenho até um cunhado que perguntou a mim assim, como fazer para criar duas pessoas e se tornar duas pessoas boas? Eu disse, eu não sei explicar. Eu acho que vinha dentro da pessoa, a maternidade, que aflorou, né? E foi de uma forma muito boa. Graças a Deus, eu amava cuidar dos meus filhos. Eu amava estar ali, cuidando das coisinhas dele, cuidar dele, levar ele para a escola. Para mim, assim, criar meus filhos nunca foi trabalho, foi satisfação. E quando eu fui trabalhar, eles já estavam maiorzinhos, quando eu fui para o Colégio Maria das Dores. Eles já estavam maiorzinhos, mas eu deixava a menina cuidando dele, dizia o que tinha que fazer, né? Ia trabalhar e voltava, chegava em casa, era deveres para fazer, olhar, brincar um pouquinho com eles, mas essa interação a gente sempre teve. E no comércio, eles vinham para o comércio com a gente, todos dois. Eu levava para o comércio, eles ficavam lá com a gente, eles depois tinham aula de reforço, mas estava sempre presente. Eu ia para o comércio, eles iam também. Quando eu voltava para casa, todos os dois voltavam comigo. Do mesmo jeito que a senhora teve essa vivência, vai passando, né? A linha sucessória. Vai passando para eles, para eles também. E eu creio que esse cuidado até hoje, né, Dilma? Esse cuidado que a senhora tinha com eles novinhos ainda até hoje, né? Até hoje. Com o Tiago e Cláudio, né? Todos eles. De estar ali, as minhas noras também, que eu tenho um carinho, um amor muito grande. Tive uma sogra maravilhosa, eu sempre disse, Dona Cília, agradeci a ele. E eu sempre tentei passar para elas o que minha sogra foi para mim, uma mãe. E elas abraçam também, elas me acolhem também, sempre estão ali me acolhendo e eu também junto com ela. E eu tenho um carinho muito grande por elas, como uma filha para mim. Como foi esse relacionamento com seus sogros, né? Dona Cília e seu... Foi um relacionamento encantador. Inclusive, assim que eu casei, perdi meu pai. E minha mãe sempre dizia, seu sogro é como seu pai para você. Que ele era muito acolhedor, conversava muito comigo, se preocupava muito comigo. Estava sempre presente na minha casa. Ele se sentia bem acolhido. E minha sogra foi assim, uma amiga. Como eu casei muito nova, né, com a idade bastante nova, hoje eu agradeço os dois, porque eu amadureci muito, especialmente no relacionamento, pelos conselhos dele, pela vivência, que eles eram um casal muito unido, viveram 52 anos, de muito amor, a gente via a paixão nos olhos dele, entre um e o outro, e isso também, para mim, me ajudou muito no meu casamento, a saber como a gente está junto, porque é uma experiência que quem é casado sabe que não é fácil, dia a dia, junto com o outro, mas me ajudou muito. E ele era uma pessoa assim que tinha um olhar para mim de filha mesmo. Com meus cunhados também, era um olhar de irmão, eram como irmãos. Foi muito importante quando eu casei e esse acolhimento da família de Cláudio comigo. Muito importante. Essa sabedoria, né? Essa sabedoria foi passada para você. Sim. Aí, em dado momento, a senhora começa a sair desse comércio e começa a entrar na vida pública, né? Começa a entrar na política, apoiando, se eu não me engano, a campanha de Romero, logo no começo, nos anos 90. Como foi esse início na vida pública, ainda nos bastidores, ainda ali apoiando a campanha de Romero Salles? Como é que foi essa transição? Como é que foi esse início? Isso para mim foi uma experiência muito assim, de amadurecimento, né, político. Acompanhamos Romero por 5 mandatos, 20 anos de vereador, eu sempre estava ali com ele nas campanhas dele, e ali eu fui conhecendo as pessoas. Foi bom porque a gente também foi conhecendo as necessidades do povo, a gente foi vendo mais Ipujuca com outro olhar, porque até aí eu só vivia mais do comércio, mas eu não saía de casa para ir para a rua, e nessa época a gente sai de casa para ir para a rua, tem mais contato com as pessoas. E isso foi cada dia mais dando uma vontade de querer estar mais na política, querer ajudar mais as pessoas, saber a importância da política para a vida do povo, que muitas vezes não sabemos a importância que a cidade ela sobrevive da política, na educação, na saúde, na ação social, na segurança. Isso muitas pessoas às vezes não têm conhecimento da importância da política na sua vida. E quando a gente começa a participar da vida política,
como eu vivi junto com Romero e Célia, a gente foi vendo a importância da política no dia a dia do povo ipojucano. Lembra de alguma situação que mais chamou tua atenção na época que tu ainda era coordenadora da campanha? Da campanha de Romero. Eu lembro, sim, de estar junto com o pessoal e poder ver Ipujuca, assim, andar na Rurópolis, andar em Serrambi, e a gente vê a vulnerabilidade do nosso povo, as necessidades, suas demandas, seus anseios, podemos estar ali junto, olhando as suas necessidades mesmo. E com isso foi trazendo experiência e mais vontade de ajudar o nosso povo. Sempre estive ali como coordenadora e as pessoas ali podendo me escutar, eu escutando também as pessoas. E a gente levar também para ele junto o nome de Célia, mostrar que Célia era uma pessoa que queria ajudar, cuidar do povo ipojucano, pois conhecia ela, né, já sabia do seu coração. E isso para mim foi uma experiência maravilhosa. Conheci várias pessoas que eu vi também que a cada dia queria que Ipujuca também pudesse avançar. Foi muito bom. Como foi esse início de amizade com Célia? Você citou Célia. Célia é assim, ela é família, né? Ela é prima de Cláudio. Então, era família. Então, a gente sempre se encontrava. A gente sempre, assim, férias dos nossos filhos, sempre alugávamos casa em Porto de Galinhas, ficávamos juntos, eu, ela, a Rosemary, a gente sempre estava ali, unido, e os filhos da gente, tudo da mesma idade, né? E a gente aproveitava, porque nossas férias eram Porto de Galinha. As crianças entravam de férias, seja em janeiro ou julho, Porto de Galinha. Lá era as nossas férias, era o nosso lazer, que é o nosso paraíso, né? E a gente aproveitava bastante essa época. E foi muito importante, porque foi assim, eu descobri o valor da amizade. Até aí eu cuidava mais da família, vivia mais com o Cláudio, mas eu não tinha essa fonte de amizade que eu tive através de Célia. E Célia era uma pessoa assim, ela é uma líder, que ela conseguia influenciar a gente, e a gente ficava conversando, e ela conseguia falar da história de vida dela, fazendo com que a gente sorrisse bastante. Era muito acolhedora, muito atenciosa com quem quer que chegasse lá na casa dela, sempre foi assim. Sempre foi aquele olhar de mãe, de cuidar mesmo, de acolher. E isso para mim foi importante, porque através dela e das pessoas que eu pude estar com ela também, que através dela eu conheci o valor de amizade. Íamos para cinema, assistia cinema. Assim, tinha um tempo para a gente, né? Víamos para a praia, tomava banho de praia, eu com ela e as minhas amigas, o Ilma, Sandra. E a gente, assim, criou um laço tão gostoso que foram um momento, assim, maravilhoso para a gente. Que eu me sentia, quando eu chegava em casa, eu dizia, parece que eu fiz uma terapia. Me sentia leve também com isso. E é isso que eu digo, é importante uma amizade boa. É muito importante. Isso ajuda muito a gente a se fortalecer também, a amadurecer como pessoa, a ter outra visão da vida. E eu tive esses momentos com ela e minhas amigas. E nessa ascensão política de Célia, quando Célia sai de estar ali por trás na campanha de Romero e ela vem para o protagonismo ali em 2017 como candidata a prefeita, o que a senhora lembra daquele momento, que foi um momento muito turbulento da política de Ipojuca? Ipojuca procurava mudança, procurava uma renovação. Teve uma eleição em 2016 que já demonstrou aquela mudança, mas por vias judiciais acabou não se concluindo. Em 2017 se confirmou aquela necessidade de mudança. Como foi esse momento de transição? O que a senhora lembra daquele momento, de Célia tomando protagonismo, sua amiga ali íntima sendo agora prefeita de Ipojuca? Um orgulho, um orgulho. Eu sempre soube que Célia sempre tinha, assim, ela era uma líder, pela forma que a gente junto, como ela participava das coisas, era de liderança. Ela já tinha um jeito, né? Já tinha um jeito de líder mesmo. E tinha essa que ela gostava de cuidar, né, esse acolhimento que ela tinha. E ali foi um orgulho para mim ver ela lá. E mais orgulho ainda quando eu vi ela cada dia mais, ela correndo atrás, ela guerreira, querendo que as coisas pudessem acontecer. Eu muitas vezes, né, presenciei ela lá lutando e brigando para que as coisas pudessem. A forma como ela atendia as pessoas, cada um que chegava lá, aquele acolhimento dela, mostrou para mim assim que existem pessoas na política que podem fazer diferença. Muitas pessoas dizem assim, Deus não está na política, está sim.
Porque eu sei que foi Deus que escolheu Célia. E eu vi o jeito dela tratar. Era um jeito, o coração dela, um jeito de amor, de pessoas tementes a Deus. Muitas vezes eu vi ela dizer a Deus, pedir a Deus ajuda para cuidar de Ipujuca, que ela sozinha não conseguia. A humildade dela junto com Deus, dela saber da importância que Deus estivesse presente ajudando ela ali. Isso para mim foi muito experiente. Eu tenho orgulho dela, de hoje ver ela lá, né? Cuidando do pessoal. Uma mulher, que é a primeira mulher prefeita da cidade de Ipujuca. Isso para mim também é muito, assim, é muito importante também, muito especial, muito maravilhoso, né? E hoje a gente vê a mudança que Ipujuca está tendo. Essa mudança veio através do governo de Célia, o avançar que Ipujuca está hoje. Então, para mim, eu sinto orgulho, especialmente por ela ser mulher. E essa eleição dela em 2017, 31 mil votos que ela teve, o povo de Ipujuca mostrando que queria mudança, se confirmou em 2020 ali, ela tendo também uma votação estrondosa. E o índice de rejeição mínimo possível. E a aprovação lá em cima. E Ipujuca ali passando por muitos desafios naquela época. Sim, foi pandemia, foi o óleo na praia. Foi. Enchente não foi fácil. Assim que ela entrou, né, teve a enchente, uma enchente muito forte. E hoje estamos aí, Ipujuca, não está passando mais por aquilo. Ela teve um trabalho, um cuidado muito grande, né? Não teve desabamento de casa, ela fez muito encosta, muro de arrimo, né? Fez um trabalho muito bonito na escadaria também. E Ipujuca cada dia mais avançando, está com essa mudança maravilhosa de excelência, né? Amém. E é nesse período ali, 2017, 2020, que a Dilma começa a entrar na vida pública também. Surge o desejo de vir candidata a vereadora. Como foi essa decisão política de querer vir ser candidata em 2020, tanto familiar quanto pessoal, de querer estar ali, que nem Célia, saindo dos bastidores e se tornando protagonista também? João, a partir do momento que eu comecei a coordenar essas campanhas, que cheguei perto do povo e a gente começa a ver as suas necessidades, seus anseios, isso gerou em mim também uma vontade maior também de ajudar. E eu encontrei esse conforto de que eu podia estar ali ajudando o povo. Aí eu fui me candidatei a vereadora, esse espaço. Célia era prefeita, eu digo, eu posso fazer mais alguma coisa, mas além de que eu fazia, coordenando a campanha junto com o povo ali, né? Então eu fui e me candidatei. Graças a Deus, Deus permitiu que eu estive lá. E eu comecei, através de lá, estando vereadora, né, a fazer projetos, escutando as pessoas, escutando as suas demandas, sabendo a necessidade. Meus projetos foram feitos através disso, escutando e olhando a necessidade do nosso povo. E isso me fez também sentir uma emoção muito grande de estar lá. A cada projeto que eu fazia, a cada benefício que você faz, direto, que é o nosso projeto, e indiretamente também, quando a prefeita mandava para nós um projeto que vem do governo, né? Dela, o governo municipal, e que eu sabia que ali, quando eu aprovasse, as famílias iriam ser beneficiadas. Eu tenho uma pergunta, Dilma. Ser mulher faz a diferença na Câmara? Faz sim, faz. O olhar dela é diferente. Por quê? Porque ela tem um olhar de cuidar, ela tem um olhar diferenciado. Não quero dizer que o homem também ele não tem um olhar que possa, mas ela tem olhar de mãe, de cuidar. Inclusive, algumas pessoas da Câmara que trabalham na Câmara dizem, olha, depois que a senhora chegou aqui, está mais educada essa Câmara, viu? E eles chegavam para mim e abraçavam, e eu sempre tive esse meu lado acolhedor de abraçar, né? Também sempre fui acolhida por eles também, por todo mundo que trabalha ali na Câmara. Sempre fui respeitada e acolhida por eles. Os meninos também, sempre de vez em quando vocês escutam Flávio do Cartório, irmão Ricardo, os meninos falando, que eu às vezes dando, que eu estou lá, eu chamo a atenção, eu converso, eu dou um conselho. É um olhar diferenciado para que a gente possa cada dia mais crescer como pessoa, né? E para mim foi muito gratificante essa experiência na Câmara, gente. Muito gratificante, muito emocionante. A cada dia que eu chegava em casa, assim, eu sentia uma emoção muito grande, como uma coisa assim. Meu Deus, hoje eu pude fazer, ajudar as pessoas. Isso era muito gratificante para mim. Fazer a diferença, A senhora consegue dimensionar
assim, na dimensão, assim, de 0 a 1000, a sua paixão pelo povo de Pojuca, porque o que a gente tem essa sensação é que a senhora é apaixonada pelo povo Eu daqui. sou apaixonada pelo A povo. senhora consegue dimensionar Eu amo Ipujuca, eu amo meu povo. Sempre gostei de Ipujuca. sem limite? Tem limites para isso, não? Não, tem limite não, tem limite não. Sempre gostei de... Passando na rua, as pessoas me conheciam como a Nora de Gordinho, né? Olha, ela gosta de abraçar, de conversar, de parar. Sim. As pessoas também que iam no supermercado, gostava de dar bom dia, perguntar, muitas vezes até assim, como é que você está? Eles podiam conversar comigo, desabafar. Isso para mim era muito importante, essa atenção que eu dava a eles. Eu acho que esse contato, o famoso tete-a-tete, estar ali conversando, é o que faz você ter conhecer de fato a necessidade De do cada um. povo. Né? E eu acho que como eu disse, de novo, eu me repito, mas é porque eu acho muito importante dizer isso, de que Pojuca realmente mudou desde 2017. Essa ótica, essa visão de mulher que a prefeita tem, né, e que a senhora tem também, vindo agora como candidata, foi um diferencial no nosso município de Pojuca, não é? Tanto em relação à valorização do povo de Pojuca trabalhando na prefeitura, estando ali nas nossas obras, onde a gente vê obra da prefeita, tem gente de Pojuca ali trabalhando, né? Tanto quanto o crescimento de Porto de Galinhas, a gente vê também o quanto o Porto cresceu e o povo de Pojuca trabalhando ali a partir de uma valorização que a prefeita deu e que esse mesmo olhar vai continuar com a senhora, não é, de valorização do povo, que ao mesmo tempo valoriza o povo ali, estando na prefeitura, quanto as obras que Pojuca tem. Sim. Né? E Pojuca não pode parar. Temos que dar continuidade a esse avanço que começou com a nossa querida prefeita e temos que continuar trazendo para o nosso povo amor, esperança e oportunidades. O povo de Pojuca merece isso. Hoje vemos pessoas em Pojuca trabalhando, tendo oportunidade. E vemos que Pojuca está avançando através dessas pessoas. Então, estão vendo aí que é necessário a gente dar oportunidade para quem quer ver Pojuca melhorar, para que as pessoas possam ter orgulho do lugar onde mora, cada dia mais. E para isso precisamos estar juntos. E Pojuca está avançando cada vez mais, mas é o povo de Pojuca. Somos nós, essa gestão todinha que está acontecendo aí. E Pojuca não merece voltar ao retrocesso, não merece viver de perseguição, de turbulência, de casas derrubadas, de aparelhos sucateados. Vocês lembram como era antes de Célia, não é verdade? Sim. Então, Ipujuca merece avançar cada dia mais. Pois hoje vemos ruas pavimentadas, a gente tem uma segurança maravilhosa, a gente tem uma saúde que até as cidades vizinhas vêm para cá procurando, não é verdade? Uhum. Então, a gente tem que avançar cada vez mais na saúde, melhorando cada dia mais na educação, dando mais qualidade de vida ao nosso povo. Com certeza. E a gente tem uma população jovem muito grande, né, Adilma? E que muitas vezes pode ser ludibriada com falsas mensagens de um passado maquiado, não é? E muita gente que hoje está em seu primeiro voto, 16, 17 anos, a época quando a prefeita Célia entrou, tinha ali seus 10, 11 anos, não lembra do que Pojuca passou antes de Célia. Veio Pojuca aqui avançando com a prefeita e acha que sempre foi assim, onde não foi, a gente sabe que não foi. Pojuca viveu sua época de perseguição, Pojuca viveu a época de casas derrubadas, não é? E a gente precisa que essa juventude também enxergue isso, que um voto errado, ele pode trazer muitas consequências. Então, eu queria ouvir da senhora um pouco, o que a senhora enxerga para essa juventude, a consequência de um voto errado, né? O que pode trazer como consequência o jovem dar um voto errado hoje? João, como hoje a gente vê um avanço muito grande, especialmente na educação. A educação de Pojuca hoje está tendo índice no SAEB. Eu vejo muitos jovens sendo capacitados no CEMEP, inclusive até eu dou minhas emendas parlamentares para o CEMEP. E temos hoje, por ano, mais de 3.000 pessoas sendo capacitadas, e a maioria jovens. Não é? Na capacitação, hoje vemos vários cursos aí, vemos preparatório para o Enem, preparatório para o ensino médio. Hoje vemos na escola, eu lembro que
Na minha época, dos meus meninos, eu tinha que pagar reforço. Hoje a gente vê projeto dentro da escola com reforço para aquelas crianças que estão tendo dificuldade no ensino, para que elas possam avançar. Então, é esse olhar que eu quero que o jovem veja, que não tinha em Ipujuca e hoje tem. Que ele veja o avanço que Ipujuca tem, está tendo hoje, não é? Hoje está tendo isso. Sim. E a senhora consegue lembrar de como era antes? Para rememorar o jovem. Sim, sim. Não existia esse projeto que eu estou falando. Hoje, quando elas vão para o vestibular, só esses preparatórios que tem, que muitas vezes eu mesmo, como mãe, já paguei curso para meus filhos fazer. E hoje eles têm esse curso aqui em Pujuca. Tem graça para a prefeitura. Graça para a prefeitura. Certo? Essa capacitação que hoje a gente vê muitos jovens indo para o campo do trabalho, nos hotéis mesmo, né? E eles têm essa... Não existia em Pujuca. E Pujuca era uma cidade que não tinha pessoas que tinham capacitação, né? Não tinha, queriam trabalhar, mas não tinha essa chance que tem hoje. E é esse olhar que eu queria que o jovem visse que está acontecendo nessa gestão e que precisa dar continuidade. Essa oportunidade que os jovens têm hoje para ir poder por campo do trabalho, porque Suape está aí, também está chegando. E eles precisam dessa oportunidade para que eles possam ir trabalhar. Ele precisa ver Ipujuca como lugar de futuro, de esperança e oportunidade, que eu vejo hoje e que tem que continuar, que antes a gente não via. Com certeza, Ademir. E essa continuidade surge... Eu lembro até, inclusive, até que teve uma época mesmo que Suape não aceitava o povo de Ipujuca por não ser capacitado. Isso antes dessa gestão. E hoje a gente vê muita gente capacitada. Hoje eu vejo oportunidade do povo trabalhando na prefeitura. Acho que as pessoas não entendem, mas assim, é porque o poder público consegue deixar mais fácil o caminho para as empresas privadas, né, Dilma? Ele consegue deixar o caminho, trilhar o caminho mais rapidamente. Sim. É porque muitas pessoas pensam que não depende de prefeitura. O famoso não depende de prefeitura no trabalho, mas que nem a senhora falou, a prefeitura está em tudo. Ela está na segurança, está na saúde, está na educação, está na infraestrutura, está na geração de oportunidades. Né? Uma prefeitura alheira do povo permite que Porto se desenvolva, permite que Suape chegue aí, não é? E aí eu queria, só mudando um pouquinho do assunto, como foi esse começo dessa candidatura sua agora? Como foi esse convite, né? Esse convite, na verdade, né? Que a senhora sai de um legislativo, um mandato excepcional e vem se lançar uma disputa do executivo para representar a continuidade que Célia, a mudança que Célia começou. Né? Como foi esse convite? Como foi todo esse começo? Ali? João, para mim foi... Eu nem sei dizer a emoção. Foi muito bom para mim esse convite. Principalmente, assim, como eu na Câmara, eu sabia que eu estava preparada lá para cuidar do nosso povo. E através da Câmara, a cada dia mais, vendo o nosso povo ali ajudando, a gente sabendo que o povo de Ipujuca precisa cada dia mais avançar. E com a experiência na Câmara, eu fiquei mais forte e mais preparada. E quando Célia me chamou, eu disse, eu quero ir. De pronto. Eu quero ir de pronto. Eu disse, eu quero ir. Eu estou preparada para isso. Não é? Para todos os desafios que estão vindo à frente, superá-lo, todo ele, junto com o nosso povo. Porque, como eu disse, né, temos que estar juntos. Ninguém faz uma gestão só. Precisa estar com o nosso povo. Então, para mim, foi uma emoção muito grande. De agradecimento a Deus, agradecer a Célia. E isso, a cada dia mais, tem me trazido assim, muita alegria. Nas reuniões que nós estamos, porque eu estou fazendo uma reunião junto com o povo, escutando, as pessoas estão tendo chance de chegar perto de mim, de falar, porque sabemos que cada comunidade tem suas demandas e seus anseios. Precisamos escutá-los, precisamos estar junto do povo, precisamos estar com ele, dando a sua opinião também, que é tão importante. Eu tenho escutado cada opinião linda, cada visão linda que eles têm de uma Ipujuca melhor. E como é que tem sido essas visitas, essas reuniões? Tem sido maravilhoso esse contato com o povo. Assim, tem sido engrandecedor. De acolhimento deles comigo, não é? De agradecer eles também, que eles sabem, assim,
essa confiança que ele sabe de que está falando a verdade, de alguém, de ele olhar em mim e ver uma pessoa que sabe que vai ter um futuro também de avanço, de continuidade, e eles se abrem, eles conversam, eles dão a opinião. Isso para mim está sendo assim, eu nem sei nem dizer a vocês, eu só sei sentir. Talvez eu não saiba expressar, que é para mim, isso está sendo muito gratificante, só gratidão. A gente nota nas suas redes sociais que a senhora sempre vai muito feliz e alegre, com um sorriso estampado no rosto para essas reuniões. Mas a Dilma cansa? Não cansa, não cansa? O cansaço vem, né? O cansaço vem, mas é um cansaço bom, de gratidão. É chegando em casa e agradecendo a Deus. Amém. E o voto consciente, o que a senhora poderia dizer para os... Mais para a juventude, eu falo muito de juventude porque é onde as pessoas mais estão ali nas redes sociais, onde pode não lembrar de um passado que havia. O que a senhora pode dizer sobre a necessidade de um voto consciente, tanto para o executivo, para cargo de prefeito, quanto para uma eleição de vereador, por exemplo, essa necessidade desse voto consciente? É muito importante o voto consciente, porque a política é quem faz a cidade. É através delas que as famílias são beneficiadas, onde vai trazer mais oportunidade para as pessoas, um futuro melhor para nossos filhos, nossos netos. Então é muito importante o voto consciente, de ver quem realmente quer fazer alguma coisa por nossa cidade. Isso é bastante importante, que a gente veja uma pessoa que realmente queira cuidar de Ipujuca, cuidar do ipujucano, olhando ele com olhar de empatia, com olhar de amor e de respeito pelas pessoas. Isso é muito importante. Com certeza. Certo, Adilma. A gente está chegando no final já. Passou tão rápido da nossa entrevista. E a gente tem um quadro aqui que é o Pingado. Aí a gente tem umas perguntas bem rápidas para a senhora. Como você se define? Eu me defino como uma pessoa que cada dia cresço mais, com olhar de mãe, com olhar de mulher, forte e preparada para cada dia mais cuidar do nosso povo. Grata a Deus, grata ao povo que a cada dia tem estado junto comigo, pela essa confiança, por estar querendo ver uma melhora de Ipujuca. Grato também àqueles que hoje estão trabalhando para que Ipujuca avance cada dia mais. É um coração de gratidão, é um coração de querer cada dia mais ver Ipujuca se tornar um lugar de orgulho de se viver, garantindo oportunidade para nossos jovens que estão aí, de criar projetos, de fazer também, de criar parceria com o governo do estado para que Ipujuca possa avançar cada dia mais. Então, para mim, hoje é momentos de emoção. Isso é emoção, alegria, gratidão. É essa Dilma que está aqui hoje. É aquela Dilma que sente aquela empatia, como ontem mesmo eu tive uma experiência. Olhei para uma mãe e deu vontade de abraçá-la, de acolher, ver a dor dela. É essa Dilma que está aqui, querendo cuidar, querendo acolher, querendo olhar nos olhos, querendo poder escutar o povo, querendo também ser escutada pelo povo. Como a senhora se vê daqui a um ano? Eu me vejo assim, com orgulho do nosso povo, juntos, cada dia mais avançando em Ipujuca e junto assim com eles, porque eu quero ter o meu mandato, vai ser um mandato participativo, de escutar, que foi até hoje o que eu fiz, é escutar. E sabemos que o escutar é muito valoroso. Então, é isso aí o olhar que eu me vejo. A gente está junto, agradecendo a Deus, agradecendo ao povo, cada dia mais, vendo Ipujuca evoluindo cada dia mais, avançando mais, vendo o nosso jovem trabalhando, vendo o nosso povo também, não só os jovens, mas também os adultos trabalhando, vendo mais qualificação das pessoas, mais capacitação, a gente vendo mais curso para os nossos jovens, vendo mais talento, que sabemos que Célia tem alguns trabalhos, né, hoje no esporte, e temos descobrido talentos. E precisamos cada dia mais que nossos jovens
Descubra o talento que tem dentro dele, que eles têm, só precisa ser descoberto. Precisamos desse incentivo e a gente vê nossos jovens aparecendo com mais talento, cada vez mais se desenvolvendo, vendo mais pais alegres, felizes, vendo cada família mais unida, feliz, andando numa rua calçada, trazendo mais dignidade para cada família, uma cidade mais segura, onde eles possam caminhar, como hoje está acontecendo, e cada vez melhorando mais a segurança, vendo pessoas que possam estar na saúde, quando tiver ali necessidade, a saúde também, que eles possam ter o apoio que ele precisa, que saúde é muito importante. Mais qualidade de vida, é isso que eu vejo daqui a um ano. Adilma, muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast. A gente se sente honrado de ter aqui a nossa candidata a prefeita do município de Pojuca, que representa essa continuidade que a prefeita Célia Salles representa, a continuidade dessa mudança. E você que acompanha o nosso podcast Café com os Cordeiros, a gente pede que você curta nossas redes sociais, siga o nosso Instagram, o nosso canal do YouTube, para ver entrevistas como essa com a nossa candidata a prefeita e com diversas outras personalidades políticas do nosso município. Muito obrigado. Adilma, a gente te agradece novamente você ter aceito o nosso convite e sempre você pode tomar um café com a gente. Ok. Quero agradecer mais uma vez a vocês por estar aqui e também agradecer o povo que está vendo com que está a verdade, sabendo que eu estou aqui com a verdade e tem me acolhido e tem confiado em mim. Obrigado, povo ipojucano, por esse acolhimento, por essa confiança. Muito obrigada e que Deus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado. Valeu.